Quando a gente se envolve com alguém, a gente fica com esse alguém grudado na gente, né? Por isso que o casamento é algo maravilhoso. Quando se casa, somente a morte separa, porque na morte é o único motivo que tem de tirar todos os sentimentos. Mas o divórcio não consegue gerar isso. Quando se divorcia, você fica com parte de outra pessoa com você. Eu quero falar hoje sobre envolvimento. A oração de envolvimento que resolve. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica em ações de graça. Aí nós colocamos mais dois versículos, Isaías capítulo 6, versículo 8, e Mateus capítulo 6, versículo 10. A nossa oração nessa semana, porque não sei se você sabe, a IBVA está em 21 dias de oração e jejum. Amém? Porque oração é algo importante, o jejum é algo importante. E muitas vezes, todas as vezes, a igreja tem perdido a visão do jejum e a visão da oração. Nós temos orado pouco, jejuado pouco. E aí muitos de nós não temos conseguido alcançar algo na nossa vida, que só somente através do jejum. E a igreja precisa aprender que o tempo chamado hoje é um tempo chamado jejum. Amém? Amém, irmãos? Dá uma olhada para o teu irmão e fala assim: você está vivo? Se você está vivo, dá um glória a Deus. Isso, querido. Por favor. Tem um lugar que é o lugar das pessoas quietas. É o cemitério ali, saída para Cuiabá. Aquele lugar ninguém fala nada, irmãos. Quietinho. Não grita, não reclama. Quietinho. Aquele lugar. A Bíblia fala que no céu é um lugar de barulho, se você olhar Apocalipse. E ali não tem dia nem noite, é dia ou noite dizendo glória a Deus nas alturas. Então na igreja também não é o lugar da gente ficar quieto, né? Tem que dar glória a Deus ao Senhor. Quieto de não conversar com outra pessoa, senão você vai atrapalhá-la, né? E orando nessa semana, eu estou desde quarta-feira com um texto na minha cabeça, estudando sobre ele. Abacuque capítulo 3. E essa semana eu estudei sobre esse texto, sobre esse livro, e mais ou menos eu tenho alguma coisa para pregar, não hoje. Mas também o meu desejo era falar sobre oração. E procuramos em Deus o que falar hoje. E estava tudo preparado para falar sobre oração. Mas aí pela manhã hoje, levantei para vir orar e falar com Deus sobre se era isso mesmo que deveríamos falar. Deus me traz no meu coração uma palavra, uma forma de oração que eu nunca orei. Eu nunca tinha visto. Porque eu tenho assim orado pela igreja. Eu tenho orado por alguns discípulos, por todos eles. E alguns têm passado por dificuldade, ou todos eles. Inclusive eu. Inclusive eu. Muita dificuldade. E hoje pela manhã, quando eu comecei a preparar, Deus me traz na mente algumas coisas. E eu comecei a escrever, a orar, a escrever, a orar. E eu cheguei a uma oração que eu tomei a liberdade em Deus de colocar a oração de envolvimento resolve.
Porque nós temos texto na Bíblia que fala que nós devemos orar. Temos texto na Bíblia que diz: se você pedir, Deus vai dar. Temos vários textos na Bíblia, tem vários homens de Deus que escreveram, passaram por experiência, e muitas vezes em nós não temos alcançado isso. E isso é o motivo da minha oração. E aí eu quero falar algo talvez estranho para você. Talvez você já ouviu ou não ouviu. Se não ouviu, vai ouvir hoje. Se já ouviu, você vai aprofundar um pouquinho mais. A oração de envolvimento. Isaías capítulo 6, versículo 8, está aí no slide, diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mateus capítulo 6 diz: venha o teu reino, Jesus ensinando aí, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, ela envolve um compromisso. Eu quero dar uma introdução para a gente começar daqui a pouco. A oração, ela é uma experiência do nosso envolvimento com Deus. Na oração, Deus envolve com a gente. Deus chama para o envolvimento. Deus se revela para resolver as nossas questões. E aí tem algumas pessoas, dos quais eu já falei. Noé foi envolvido por Deus. Abraão foi envolvido por Deus. Moisés foi envolvido por Deus. Jeremias foi envolvido por Deus. Pedro foi envolvido por Deus. Paulo foi envolvido por Deus. Essas pessoas poderiam ter escolhido não se envolver com Deus, mas elas tomaram a decisão e descobriram que haveria o maior prazer quando a gente se envolve com o Criador. E aí Boaz, quando abençoa Ruth, ele diz: o Senhor recompense o que fizeste a ti, a te concedido pelo galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Essa talvez seja o modo que faz eco na nossa realidade hoje. Que o Senhor venha nos recompensar, que venha conceber o presente, o galardão que nós merecemos, e que nós possamos nos abrigar nas asas do Senhor. A Bíblia fala sobre pessoas, ou o salmista fala para nós envolvermos com Deus. Salmo 17, 8 diz: guarda-me como a menina do olho, esconda-me à sombra das tuas asas. Salmo 36 diz: quão preciosas é, ó Deus, a tua benignidade. Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Salmo 57 ainda diz: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma, à sombra das tuas asas me refugiarei até que passes a calamidades. A oração é uma experiência de envolvimento, porque também nos envolvemos com Deus. E aí eu quero voltar a Isaías dizendo, querido, quando nós oramos, quando nós envolvemos com Deus, é igual a Isaías no capítulo 6. Depois de ter envolvido e ouvido a voz de Deus, Isaías então declara, Deus pergunta: a quem eu enviarei? Isaías está envolvido com Deus e deu uma resposta imediata: eis-me aqui, envia-me a mim. Existe assim,
O compromisso está presente na oração de Jesus, como exemplo. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração que envolve, ele tem compromisso com a vinda do reino. Orar é submeter, desejar, conhecer ou querer a vontade de Deus. Oração é mudança. A oração nos muda ao fazer com que a nossa vontade, quando é coincidida com a vontade de Deus, a nossa vontade, nós submetemos à vontade de Deus. A oração envolve em nossos projetos, a oração nos faz parceiro de Deus, a oração nos traz Deus para o território da nossa vida. A oração é uma experiência de envolvimento. Eu não estou aguentando, que Deus nos ajude. Hoje de manhã, quando nós estamos preparando, nós choramos muito. Porque quando Jesus fala sobre venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o desejo de Deus no céu, os anjos fazem a vontade de Deus. Ele diz que a vontade de Deus seja feita no céu e na terra. O envolvimento com Deus, irmãos, nos leva, na oração nos leva a sentir algumas coisas. Eu não quero falar da oração superficial. Eu não quero falar dessa oração muito egoísta, que você só ora por você mesmo. Eu não quero falar dessa oração onde você, antes de deitar, por questão de consciência ou com medo do diabo, você faz uma oração. Mas eu quero falar de uma oração que nos envolve completamente com Deus. E pela manhã eu disse, Senhor, como falar isso? Como que a gente pode explicar isso? Eu tive resposta de muitas coisas, irmãos. Porque a gente tem visto muitas pessoas que estão orando. E pessoas que estão orando e parece-nos que a oração não está sendo ouvida. Ou não está sendo compreendida por Deus. E Deus não nos dá nenhuma resposta, se vai ou não vai. E nem o talvez nós ouvimos de Deus. E aí eu investi mais ou menos umas 4 horas pela manhã, orando a Deus e tentando entender algumas coisas. Eu tenho uma mania de, enquanto eu não entender, eu não paro de orar. Essa tem sido. E eu tenho pregado aqui, ministrado aqui, coisas que não são minhas, mas são de Deus. E quando se fala de oração, de envolvimento, é uma oração que faz com que a gente sinta o pecado de alguém e a gente sinta o coração de Deus. Essa é uma oração de envolvimento. Quando você ora, você sente o coração de Deus bater e você ouvir. E quando você ora uma oração de envolvimento, você sente a paixão de Deus, o amor de Deus por algumas pessoas, ou por todas elas. Eu estou enrolando aqui para a gente entrar em outra situação. Eu estou enrolando, Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Para a gente chegar em um lugar aqui.
Porque tem coisas que não tem como a gente explicar. A oração de envolvimento, ela sempre resolveu. Sempre envolveu. Sempre resolveu. Quando a gente olha a igreja primitiva, eu não vou falar sobre igreja primitiva, mas quando a gente olha a igreja primitiva, é a igreja orando, de casa em casas. A igreja primitiva orava numa oração totalmente envolvida em Deus. A prova disso que a igreja cresceu. Os apóstolos, eles eram totalmente envolvidos com Deus. A prova disso, Paulo e Silas, em Atos 16, o envolvimento deles foi tanto que eles não sentiram mais as dores, o castigo que deram a eles. Eles somente cantaram ao Senhor e Deus assim os livrou. Sabe por quê, irmãos, que muitos de nossos amigos estão morrendo sem Jesus? Os nossos pais estão no mesmo caminho de morrer sem ter Jesus. Os nossos amigos que nós trabalhamos com ele estão a um passo de ir para o inferno. É porque nossa oração não é uma oração que está envolvida com Deus. Não é. Nós oramos por orar. A oração que envolve, ou de envolvimento, é uma oração que eu sinto o amor que Deus tem para os meus pais, para os meus amigos, a ponto de eu sentir o coração de Deus pulsar mesmo dentro de mim. E a oração que envolve, resolve, porque quando eu estou orando, com em Deus, ou perto de Deus, ou Deus dentro de mim, ou eu dentro de Deus, eu sinto o que as pessoas estão sentindo. Quando a gente olha para a IBVA, para muitos, nem todos, quando a gente não traz ninguém para a célula, não traz ninguém para a igreja, ou a gente não está preocupado com isso, é porque mostra que nós não estamos envolvidos com Deus. Não estamos. Não estamos. E o nosso envolvimento se torna um envolvimento tão somente egoísta, pessoal. Eu faço um propósito para eu ficar rico. Eu faço um propósito para eu comprar um carro. Eu faço um propósito para eu comprar uma casa. Eu faço um propósito para isso, para aquilo. Mas eu não me envolvo com Deus. Para que Deus me dê o verdadeiro motivo da minha oração. Irmãos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quando você está envolvido com Deus, quando você vê alguém sofrendo, passando fome, necessidade, você começa a ficar desesperado para ajudar. Você não consegue parar. Você não consegue imaginar ou calcular se isso vai custar dinheiro ou tempo. A oração de envolvimento, irmãos, faz com que a gente faça algo impossível para ganhar alguém, para ajudar alguém. É essa oração que estamos dizendo. É essa oração que Jesus fez. Não é essa oração que a gente está dizendo aí, olhando o nosso próprio umbigo. Mas a oração
aonde nós possamos sentir o coração de Deus. Porque nós temos orado, irmãos, mas a nossa oração não tem surgido efeito. Nós saímos daqui e oramos, mas chegar lá, nós não falamos para ninguém de Jesus Cristo. Nós oramos, não estamos nem aí com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Ainda nós ousamos em dizer que vai chegar o tempo para aquela pessoa. O tempo já chegou para ela. A salvação é imediata. A pregação do Evangelho é para hoje, não para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Oração que envolve. Uma oração que envolve, irmãos. Não precisa Deus pedir 2 vezes. Uma oração que envolve, igual de Isaías aqui, quando Deus pergunta quem enviarei, Ele não diz assim, vou orar, eu vou olhar na minha agenda se eu tenho tempo para isso. Ele não vai olhar se tem muita dificuldade para resolver. Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, pode mandar que eu vou. Eu cancelo o que tem que cancelar. Porque a prioridade é fazer com que o sonho do Senhor se realize. Mas tem muitas pessoas na IBVA que têm feito essa oração de envolvimento. Porque, irmãos, sinceridade. Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos abençoado muito. Deus tem nos amado muito. E isso nos constrange muito. Porque somos abençoados, mas não sentimos o que Deus sente por pessoas. A prova disso, irmãos, nós estamos há 21 dias de oração. Tem muitas pessoas que não entraram. Nós estamos vivendo já quase 1 ano de oração, toda quinta-feira, às 6 horas da manhã. E podemos contar pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque o restante não tem tempo. Mas nós estamos sendo abençoados. Louvado seja o Senhor por isso. Estamos sendo abençoados. Estamos sendo abençoados. Eu quero continuar falando de pessoas que se envolveram através da oração com Deus. Vem aqui, Omar, vem me ajude aqui nesse envolver. É estar em volta, né? Envolver é abraçar e rodear. Isso é envolver. Está sentindo o cheiro do seu pai? Está cheiroso ou fedido? Cheiroso. Esse é envolvimento, irmãos. Levante aí, em nome de Jesus, todos aí.
Dá um abraço na pessoa aí do seu lado. Eu sei que tem homem aí, não tem nada a ver, né? Mas nesse momento, é em nome de Jesus, tá, irmãos? Abraça alguém, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho. Abraço de frente, hein, mamãe? Abraço de frente. Frocha a barriga aí, eu não sei. Abraço de frente. Isso é envolvimento. Esse envolvimento, eu sinto o cheiro. Eu sinto o cheiro da pessoa. Obrigado, querido. Lógico que Deus não vai beijar na sua boca, né, querido? Então não faça isso. Hoje, pela manhã, eu estou tentando mostrar para você uma coisa inexplicável, ou tentando explicar o que não consegue explicar. Quando Deus se envolve com a gente. Quando você está orando, e aí Deus vem e te abraça. E você consegue senti-lo. E nesse abraço ele fala a você aquilo que precisa ser falado. Nesse abraço ele fala no seu ouvido o mais segredo profundo que está no coração dele. A oração de envolvimento. Não é a oração onde eu me prostro para orar e não sinto nada. Eu levanto dali e não sinto nada. E talvez seja isso a desgraça espiritual da igreja, porque a gente não consegue sentir nada. Quando eu faço uma oração que envolve Deus, eu não consigo me controlar. Êxodo capítulo 15, está aí, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber, Moisés? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu o estatuto, e uma ordenança, e ali os aprovou. Uma oração que envolve, irmãos, Deus traz uma revelação poderosa. Moisés aqui parou uma rebelião, através de uma oração que envolvia Deus. Juízes capítulo 6 diz: disse mais Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, permita que só mais uma vez eu faça prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique enxuto, e toda a terra orvalho, haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, e pois só o velo estava enxuto, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão provou a vontade de Deus através de uma oração que trazia o envolvimento com Deus. Por que muitas orações nossas não estão sendo atendidas? Porque a gente não se envolve com Deus. Deus não consegue chegar no nosso coração.
Porque muitas vezes nosso coração está tão longe de Deus. 1 Samuel capítulo 2 diz: então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ana orou, sentiu Deus. E a Bíblia fala que Deus ouviu a oração dela. Qual a diferença de Ana para você ou para mim? Não tem diferença nenhuma. Ore até que a sua oração se torne verdadeira. 1 Samuel capítulo 7 diz: então tomou Samuel um cordeiro de mama e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Samuel derrotou uma nação toda, porque ele fez uma oração de envolvimento com Deus. Por que muitos inimigos nossos não têm sido vencidos, irmãos? Porque não há uma oração de envolvimento. Há uma reza. Há uma palavra repetitiva todo dia. 1 Reis 18 diz: responde-me o Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias venceu através de uma oração envolvida ou envolvente com Deus. E aí, 2 Reis 20 diz, sobre Ezequias, orou o Senhor pedindo cura. Deus deu cura a ele, ainda deu alguns anos de vida. Mas se você olhar a oração de Ezequias em 2 Reis 20, foi uma oração que saiu do coração dele, irmãos. Segunda Crônica 18, 31 diz: sucedeu que, vendo os capitães de carros Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus desviou dele. Josafá saiu de uma situação difícil. Não é porque Josafá orou, irmãos. Porque na hora que Josafá estava orando, Deus imediatamente veio e disse: pode cantar, pode ir para sua casa, não faça nada. Eu vou passar aqui, nós temos ainda a nossa ceia. Atos capítulo 4, 31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram a palavra de Deus com toda a ousadia, toda a coragem. A igreja primitiva, ela foi cheia do Espírito Santo, por meio do envolvimento dela com Deus.
Eu quero pedir uma coisa para os irmãos em nome de Jesus. A gente precisa urgentemente voltarmos a orar. Mas orar, irmãos, de tal forma que a gente sinta o coração de Deus. Orar de tal forma que se Deus falar com você e vai falar, você possa dizer: pode me enviar, Pai, porque eu estou pronto para ir. Sem questionar. Dá uma olhada onde você está morando, querido. Nós estamos inseridos num bairro muito grande. A gente precisa falar. Vou dizer assim, chega de falácia, né? A gente fala muita coisa, mas não fala o que é importante. Tem pessoa do seu lado, trabalha com você, que precisa somente ouvir que tem alguém que o ame. A questão de envolver com Deus, irmãos, talvez o medo de muitos que têm de se envolver com Deus, porque quando a gente se envolve com Deus, vai ficar mais de Deus em nós e menos de você. A cada vez mais se envolver com Deus, Deus vai tirando você e acrescentando Ele. Quando a gente abraça alguém que está com um perfume muito mais forte do que a gente começa a ter o perfume dessa pessoa. E o poder de Deus é muito mais forte do que o que você tem. A presença dele é muito mais forte. Ontem nós tivemos uma célula muito abençoada e profunda. E louvado seja o Senhor por isso. Mas na nossa célula a gente não falou de nós. Nós falamos daquilo que Deus estava cobrando da gente. Foi muito bom a célula. Tinha convidados, né? Porque pessoas estão preocupadas em levar pessoas a Jesus. Hoje nós estamos vivendo um momento muito
muito difícil do ponto de vista interno. As pessoas estão machucadas, feridas, feridentas. Não consegue perdoar, porque não estão envolvidas com Jesus. O envolvimento com Jesus, irmão, faz a gente perdoar. O envolvimento com Jesus, Ele cura. Envolvimento, você deixa de ser um lambedor de ferida. Quando alguém não perdoa, quando alguém está magoado, quando alguém está isso, é porque verdadeiramente ele não está envolvido com Jesus. Não está. É só falácia. Da boca para fora. Porque a pessoa envolvida com Jesus orando, ele vai perdoar. Ele vai começar de novo. A pessoa envolvida com Jesus, ele não vai machucar. Ele vai ajudar Jesus. Nós temos ouvido, atendido algumas pessoas. Atendido não, conversado, né? E algumas delas, que não estão em igreja nenhum, que não querem nem saber de igreja, a igreja nem é ocupada por algumas coisas. Muitas delas deixaram da igreja, sabe por quê, irmãos? Porque elas não conheceram Deus. Porque se elas conhecessem a Deus, elas não estariam da forma que está. Porque Deus cura. Porque quando você começa a orar, a falar com Deus, Deus vai curando você. É esse poder que eu digo do envolvimento com Deus. Quando a gente olha Pedro, o Pedrão, o sanguíneo, o jacaré, a cobra, nós vemos um Pedro agora totalmente envolvido com Deus, depois subindo o tempo e diz, olha, eu não tenho ouro, não tenho cartão, não tenho dinheiro, não tenho vale compra, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A oração que envolve, irmãos, ele vai mudar você. Eu não consigo começar a orar ao Senhor, eu não consigo deixar de não me emocionar. Porque Deus vem de tal forma carinhosa, abraçando você, e beijando você e falando com você, você não consegue, você não controla. E naquele momento de oração envolvente, Ele está dizendo, você não está sozinho. Eu sei da sua luta, mas eu quero dizer para você, filho amado, filha amada, que eu estou com você. Daqui 1 ano eu voltarei nessa mesma data, e você vai receber a sua bênção. Mas a pessoa só pode receber isso, se estiver envolvida com Deus. Então se envolva com Deus. E Deus vai dizer para você, daqui a 10 anos eu te dou. Mas Deus vai falar assim, eu vou estar com você nesses 10 anos. Porque a pessoa que está envolvida com Deus, ele não fica sem resposta, irmãos. Ele tem respostas.
Se lembra quando eu falei da questão que Deus não tinha me respondido? E muitas pessoas se levantando dizendo que Deus ia me curar. E muitos dizendo que eu não ia passar pela cirurgia, mas Deus não tinha me falado. E aí orando e falando com Deus, chorando com Deus, Deus levanta alguém e diz a ele que eu estou com ele. Diz a ele que ele vai passar por cirurgia sim, mas diz a ele que eu vou curá-lo lá. Acabou meu choro. Mas precisa eu me envolver com Deus. Mas muitos de nós não queremos envolver com Deus, porque envolver com Deus faz com que eu morra. Envolver com Deus faz com que eu não tenha mais personalidade pessoal e agora de Deus. Envolver com Deus eu não vou ter vontade mais. A minha vontade, a vontade de Deus será a minha vontade. É por isso. Me envolvendo com Deus, eu vou perder amigo dentro da igreja. Amigo dos quais não estão nem aí para a coisa de Deus. Não vou falar no mundo, irmãos, porque do mundo já conhece. Muito não se envolve com Deus porque alguém está dizendo, para com isso, para que isso? Mas irmãos, não é essa pessoa que vai te ajudar. Não é essa pessoa que vai curar você. No momento de crise, ela não vai estar lá. No momento do seu choro à noite, 1h, 2h da manhã, não será essa pessoa. Será Jesus. Será Jesus, querido. A igreja orou, mas a igreja não entrou comigo ali. Deram palavra de motivação, mas a palavra não entrou. Quem entrou comigo foi Jesus. Nós estamos 21 dias de jejum e de oração. E vamos continuar. Mas não estamos orando para que eu possa ter um iate. Eu não estou orando, irmãos, para que Deus me dê aquele carrinho elétrico. Eu não estou orando por isso, não. Eu estou orando porque nós temos mais de 30 pessoas na relação para levar para o seminário. Para que Deus quebre. Para que o diabo largue delas. Para que eles sejam restaurados ali. É por isso que eu estou orando. É isso a minha oração. Eu estou orando, irmãos, para que Deus desperte você para uma realidade. Tem muita gente que está preenchendo o vazio delas com cachaça, com drogas. E nós estamos aí preocupados com algumas coisas. Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão ainda, que não tem Jesus. Eu tenho chorado por eles, irmãos. Eles não estão perto de mim. E eu tenho me preocupado com eles, tenho orado ao Senhor por eles. Eles precisam de Jesus. Precisam.